Eldorado, por William Camargo. Era algum lugar no norte do Atlântico. A embarcação era velha, mas ainda era boa. A chamávamos de Dolores, um navio grande que contava com uma tripulação de 23 homens. E nosso capitão era um bêbado, velho, gordo e ruivo, mas um bom capitão, o Capitão Wallace. E eu ainda era um jovem, estava auxiliando a limpar o convés, ajudava na cozinha, fazia um pouco de tudo. O capitão dizia que para ser um bom marinheiro, ele tem que conhecer todos os cargos da tripulação, e eu o obedecia. Era um bêbado simpático. Velejamos por 3 dias, até encontrarmos uma tempestade. Eu nunca tinha visto nuvens tão escuras e tão grandes. Naquela tarde, o capitão não tomou sequer um gole de rum. Ficou apreensivo no timão, como se pensasse em como salvar todos no navio. A noite chegou e com ela veio a chuva. O mar se revoltou como nos contos mitológicos. Me mandaram para o interior do barco. O barulho da tripulação berrando, somado à chuva e o barulho da madeira do navio rangendo, me deixaram aflito, até que o navio foi atingido por um raio. Destruiu um dos mastros. Foi quando subi para o convés. A queda do mastro matou 2 tripulantes. A água da chuva misturada ao sangue me fez paralisar. Todos corriam feito loucos, tentando em vão conter o navio sob controle. Naquele momento, uma onda enorme bateu de encontro ao navio, que não resistiu e virou. Todos fomos jogados ao mar, e esta foi a última coisa que me lembro depois daquela tempestade. Eu acordei com o sol escaldante surrando o meu rosto. Eu estava em alguma ilha perdida no mundo. Eu estava fraco e tinha ferimentos pelo corpo. Devo ter batido em alguma rocha. Eu tentei levantar e não consegui, eu estava fraco. Antes de desmaiar, eu vi um rosto. Diferente de todos os rostos que já tinha visto. Era um indígena, de pele mais escura e pinturas brancas pelo rosto. Acordei novamente em uma barraca. Meus ferimentos foram tratados e eu me sentia bem melhor. Eu saí daquela barraca e notei que estava em um vilarejo indígena. Do lado de fora, alguns nativos me esperavam. Eram todos muito parecidos, mas tinham boa forma, não tinham mau cheiro, todos pareciam bem alimentados, estavam curiosos quanto a mim. Mas algo me chamou a atenção, muito a atenção. Todos usavam pulseiras, colares, brincos e tiaras de ouro puro. Aquilo reluzia muito. Eu achei estranho, mas eu devia minha vida a eles. O problema foi a comunicação. A língua deles era confusa e difícil de pronunciar. Era como se não fosse feita para falar. Eram grunhidos e assobios difíceis de reproduzir. Eu fui muito bem tratado. Todos estavam curiosos, gostavam de passar as mãos nos meus cabelos e barba. Era diferente para eles. Durante a primeira semana, o líder dos nativos me levou para conhecer toda a ilha, e eu fiquei de queixo caído. Eles tinham um alfabeto próprio, métodos de extração de água doce, plantio em estufas e muito ouro. Pensei ter encontrado o Eldorado. Era incrível aquele lugar. Ele só não me levou a um local, uma grande montanha. Das poucas coisas que compreendi, soube que ali era um lugar proibido. Eu não fazia ideia de onde vinha tanto ouro. Afinal, era apenas uma ilha. Não devia ter muito. E eu não observei nenhuma mina ou atividade de garimpo. Eles tinham comida abundante e recursos suficientes para todos. Viviam em paz. Bem, foi o que eu pensei. Durante a segunda semana, uma cerimônia aconteceu. Eu estava dormindo e acordei com assobios e tambores. Olhei através da fresta da minha barraca. Havia uma mulher no meio de um círculo de pessoas. E ela estava completamente adornada de ouro. Tinha quase todo o corpo coberto por ouro. E peço que abandone suas crenças, pois o que eu presenciei desafia a razão. As pessoas assobiavam e grunhiam, em direção daquela estranha montanha. E estranhamente, a montanha assobiava de volta. E cada grunhido e assobio, a montanha respondia. Voltei para a cama e tentei dormir. Foi bem difícil. No dia seguinte, a mulher não estava mais lá. Eu perguntei, do jeito que pude, para o líder da tribo.
E ele tentou me explicar. Ele levantava os braços como se queria dizer que a moça tinha se juntado às estrelas. Bem, foi o que eu entendi. Afinal, não sei nem se ele entendeu o que eu perguntei a ele. No dia seguinte, a curiosidade sobre a extrema montanha me corroía. Eu resolvi, tarde da noite, ir até lá para ver o que tinha. Essa foi a pior decisão que já tomei na minha vida. Saí com cautela. Enquanto todos dormiam, eu subi a montanha até a entrada de uma caverna. Tinha muito ouro ali, por toda parte, desde blocos de ouro maciço a anéis, brincos, coroas, tiaras, pulseiras e colares, espalhados pelo chão. Tomei cuidado para não pisar em nenhum deles até alcançar o fim daquele corredor. Foi quando eu vislumbrei o que até hoje eu não sei bem o que era. No meio da montanha eu vi, se é que eu realmente podia ver aquilo. Havia uma massa disforme, consumindo o corpo daquela moça da noite passada. Suas pernas estavam dentro de uma massa e ela estava morta, pálida como a neve. Meu coração quase parou e meu cérebro não conseguia entender o que era aquilo que dissolvia os ossos com tanta facilidade. Parecia vivo e faminto. Eu queria correr dali, mas aquilo me cativou por alguns segundos. Era a divindade deles e a garota um sacrifício. Aquela massa possuía uma cor, mas aquela cor não tinha luz e eu sei que para ter cor é necessário luz. Aquilo não era preto, era apenas uma cor sem luz. Foi quando eu notei que a massa colorida era apenas um pedaço de algo muito maior que saía de dentro da montanha. Meu coração acelerou e eu corri como nunca para fora dali. Me joguei no mar e nadei até desmaiar. Por sorte, eu fui encontrado à deriva e quase morto por uma embarcação americana. Desde então, eu tento entender o que era aquilo. E só conto essa história para pessoas que eu confio. Alguma coisa muito antiga vivia naquele lugar e se alimentava dos habitantes daquela ilha esquecida por Deus. Aquela coisa parecia vir de algum lugar onde nem a luz podia existir. E talvez devorasse as pessoas adornadas em ouro, na esperança de um dia também refletir a luz.